Muito boa noite. Aqui estamos mais uma vez para essa live maravilhosa de quinta-feira do Janelas e Portas da Alma, que, como eu sempre digo, é da Importe, empresa maravilhosa de Angela de Oliveira e Marcelo Horta, que começaram com esse projeto na pandemia para a gente falar de coisa boa. As nossas lives que iam acabar, decidimos que elas não acabam mais, então vamos ficar aí para sempre. E hoje com um tema e com pessoas mais que especiais. Vamos falar sobre o rumo da arte. Não tem lugar melhor do que aqui para a gente falar da arte. Com o Bruno Portela, que é um artista maravilhoso que pinta coisas em chamas. E o Roberto Leão, um cantor especialíssimo, maravilhoso, português, morando no Brasil há 8 anos. Eu tô fazendo um resuminho, mas quem vai falar deles mesmo são eles, que tem mais graça. E que também o cantor, ou seja, vamos falar dos dois rumos da arte em duas áreas diferentes, na pintura e também na música. Se apresentem. Isso. Bruno, fala um oi aí. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Bruno Portela, sou artista plástico, conhecido pelo... eu pinto as coisas em chamas, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Fui incendiário quando criança, hoje, como artista plástico, a minha identidade é essa, botar fogo nas coisas e dialogar com todas as metáforas do fogo, que tem a ver com a minha vida, que tem a ver com a sua vida. Então, essa é a minha paixão, é o meu trabalho, e eu acredito que esse momento transformador que a gente está vivendo tem muito a ver com essa coisa do fogo e que, na realidade, está trazendo muito mais oportunidade para a arte do que problemas, tá bom? A gente vai falar disso daí na sequência. Roberto, dá seu oi aí para essa galera. Olá, um grande abraço a partir de Portugal, de Santa Maria da Feira, e vou-te dizer, Pietra, eu queria ficar esta live inteira a ouvir o Bruno, porque ele sim é um grande artista, parece impressionante o trabalho dele, gostaria de saber mais detalhes, vou estar de coração aberto. Eu sou só um amador da música que tem bom gosto, eu gosto de boa música, principalmente a música que é feita no Brasil nos últimos 100 anos, mas eu sou um cantorzinho de beira de estrada, então mais um fã do que um artista aqui falando com vocês. E tu, a Pietra, além de ser esta entrevistadora tão simpática, tão capaz, ela é cantora, mas ela é cantora mesmo, de Ribeirão, que estudou na USP de Ribeirão canto, que tem 8 anos de carreira, que vive na Europa, empreendedora agora, depois de ser cantora durante muito tempo. Ela sim, ai meu Deus, é coisa de verdade. Eu sou só que vergonha, jamais. Você também mais um amador. Não venha com essa, Roberto, não. Roberto, eu vou ter que te pedir uma com essa voz aí, mesmo já falando, sua voz é bonita. Eu vou ter que te pedir uma canja ao vivo aqui pra gente. Não, isso seria tragédia, uma canja ao vivo. Imagina. Olha, já são 23h18. Depois das 23, as canjas. Solta a voz. O que a gente faz é exatamente isso. A gente joga a semente, todo mundo quer saber, tem que buscar mais o conteúdo, o trabalho do Roberto no YouTube, do Bruno no YouTube também, não no site, em tudo, no Instagram, né? Vamos fazer a mídia assim de começo. Bom, gente, vamos falar oi pro pessoal que tá em casa, porque já estão aqui, ó. Alguém soltou um Roberto para você, Roberto. Tem alguém especial já para você. Oi, gente. Bom, como falamos que vamos falar sobre o caminho da arte, sobre o rumo dessa arte, a primeira coisa que eu preciso saber é como começou o seu caminhar na arte. Vamos lá, vamos inverter a ordem. Roberto, como começou a sua vida na arte, já que você foi dessa aí de soltar aqui? Realmente eu sou, não vem com essa não, que a música ela tá dentro da gente nesse momento, eu tô em pausa e você segue. Então a música e a arte, ela não sai jamais da gente. Conte-me a sua história. De novo, é sempre aquela coisa de muito mais um fã da arte, muito mais um melómano, um apreciador de música, do que propriamente um produtor de música. Eu gosto mais de ouvir os meus colegas músicos tocar nos ensaios do que eu gosto de cantar. E recuperando então o início de tudo, antes do início, os meus pais se conheceram, se eu bem sei, num grupo coral, o Orfeão da Feira. E então eu tenho música nas veias desde o início. O meu pai sempre cantou nesse coral, fazia teatro também, e a minha mãe dançava, cantava. Ainda hoje é uma pessoa com dons artísticos, mais até para o lado do Bruno, plásticos, de decoração de interiores, etc.
E então a arte está na minha vida desde os inícios. Há uma memória de 2, 3 aninhos cantar Pinheinho, Pinheinho de Ramos Verdinhos, aquela música de Natal num teatro de 700 pessoas, que é o teatro onde eu volto sempre para torturar as pessoas da minha vida, não é? Os meus amigos, a família. Eu digo, entrem neste teatro. António Lamoso e Santa Maria da Feira as pessoas são torturadas de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, as pessoas são torturadas com todas as músicas que me apetece cantar, mas começou muito aí. Há alguns pontos importantes. Quando eu tinha uns 13 anos, a minha mãe me incentivou a comprar um violão. Eu não queria violão, queria piano, mas o violão era esse instrumento simpático que convida ao convívio. Eu cheguei a uma aula do Rodrigo Barros, um grande cantor e um homem muito bonito, e ele que estava lá de perna cruzada a cantar Zeca Afonso, um grande autor português, a tocar e a cantar com aquele violão no colo, e eu pensei assim, eu gostaria de ser um pouquinho disto. Esse foi o caminho de aprender um pouquinho mais de música. Depois eu vim a estudar canto, de novo, é mesmo fenómeno, como melhor cantor de jazz português, o Kiko Rock. E o que é que eu fazia nos ensaios? Eu ia para lá e dizia assim, podes dar esse exemplo outra vez, por favor? E ele, não, mas tu já não tinhas entendido? Eu disse, não, que era só para ouvir de novo tocar o piano e cantar. Eu aprecio mais os meus professores do que aprecio o efeito que eles têm em mim. Aos 15 anos comecei a fazer música popular brasileira. Tom Jobim trouxe todos os outros nomes, Chico, Caetano, Gil, Ivan, Milton, Bosco, Tónio Horta, Dori, trouxe todos à cola, trouxe todos junto, e eu comecei a fazer essa música aos 15 anos para a minha comunidade aqui em Portugal, em Santa Maria da Feira, e fui fazendo no Brasil também, a primeira vez aos 18, depois com um grupo de estudantes universitários, eu estudei Sociologia, e com um grupo de estudantes de todas as faculdades eu percorri Espanha, Brasil e Venezuela, além de Portugal, também fazendo música, e a coisa eu fui fazendo, fui gostando, adorando fazer na América Latina e fui viver para lá. Não posso dizer aqui, lá. Fui viver lá na América Latina, onde o convívio musical passou a ser parte da vida deste amador. Amador, ele tem coragem de se chamar de amador, depois dessa história aí que ele deu pra gente. Vou falar, eu que não tenho ninguém da família, eu tive a obrigação de estudar, porque senão você ia sair da onde? Não saía de ninguém. Pera, gente, eu tenho que me controlar, tá? Eu tenho que falar baixo, porque eu tô falando mais alto que todo mundo, então eu tô tentando ser controlada, galera, me segura. Mas tu nos acordas, porque aqui já é tarde. Exato. Tu é voz forte nos acordes. Aí, estamos no momento, ó, eu Barcelona, Bruno no Brasil e Roberto, que nesse momento está em Portugal, apreciando um vinho branco português. De onde é o seu vinho? Publicidade. É um vinho branco de uva tinta. Chama-se Invisível. O meu amigo João e a minha amiga Filipa me apresentaram. É uva tinta, só que eles descascam a uva e fica assim, transparente. Ou seja, quase transparente. É maravilhoso. É ervideira. É incrível. Vamos lá, Bruno. Agora eu te pego com a sua água maravilhosa. Eu tenho a minha água maravilhosa aqui. Me conte, como foi o seu caminhar na arte? Como tudo começou? Cara, tudo começou comigo quando criança, botando fogo nas coisas, incendiando mesmo. Eu fui uma criança incendiária, uma criança problemática, né? Como eu gosto de falar para a galera, cara, coitada de mamãe, né? Imagina você ter um filho que você não pode deixar sozinho, que o moleque já vai botando fogo nas coisas. Então foi assim que começou o meu caminhar pela arte, assim, incendiando primeiro, mas assim, comecei na música muito interessante também, Roberto. Comecei na música tocando violão com 13 anos, incentivo dos meus pais e tal. E aí logo comecei com as minhas bandas. Antes de ser artista plástico, eu tive uma carreira como músico também. Tive mais de 15 bandas na minha carreira, contrato com gravador e tal, essas coisas. Mas, assim, se mostrou uma carreira assim, um pouco volátil no meu ponto de vista, assim, para mim, né? Para o que eu queria, que era música autoral, coisa de banda, essas coisas, né? Então, aí eu comecei como artista, como músico, em bandas, e aí... paralelo à banda, eu falei, cara, vou procurar uma outra profissão, vamos dizer assim, aquela coisa da sociedade, né? Falou, procura algo mais normal. Vou procurar uma profissão mais normalzinha, que tem a ver com arte também.
procurei a publicidade. E aí comecei a trilhar publicidade junto com a minha carreira de músico. E aí na publicidade, chegou uma hora que eu falei, segundo ano de faculdade, eu falei, cara, acho bom eu fazer uma aula de desenho para saber rafiar as minhas peças publicitárias, as minhas ideias, os meus conceitos, né? E aí eu entrei na minha primeira aula de desenho aos 23 anos, eu gosto muito de dizer isso, principalmente... Aos 23 anos. Aos 23, eu gosto muito de dizer para as crianças isso, porque elas entendem na hora que elas podem ser melhores do que eu, né? E aí aos 23 anos, né, cara? E aí, bom, o céu se abriu, as trombetas começaram a tocar, né? Falei, caraca, é isso, velho, é isso. Aí comecei a estudar e comecei a fazer freela, que a gente chama, os freelances, virei um freelancer de ilustração na publicidade. Então, tinha minha carreira de músico, fazia freelance de ilustração e tinha a minha CLT ali como publicitário, como diretor de arte. E aí... Peraí, te faço uma pausa, que eu acho que estão perguntando aqui com relação às suas bandas. Que ano e onde? Quem te influenciava? O que você ouvia? Já estão... Nossa, eu sou assim, cara. Eu gosto de rock, comecei tocando thrash metal, depois fui pro pop rock, mas eu sou baixista e gosto muito de rock. Gosto de música boa, velho. Gosto de música boa. Se a música for bem tocada... Cara, olha, eu admiro, né? Hoje em dia eu sou mais eclético, mas na minha época ali era mais rock and roll e no ateliê só rola, mano, rock pauleira, né? Como diz o outro. Pra pôr fogo nas coisas tem uma mistura aí, né? Às vezes eu ponho uma xadezinha para dar uma relaxadinha, mas geralmente é o rock. E aí, bom, nesse meio, a minha carreira de ilustrador, de freelancer como ilustrador começou a evoluir. Eu consumi muita arte, fiz muita arte, produzi muita arte, até que, cara, eu estava vendo TV, um programa chamado Overhauling, de carros, né, restauração de carros. Aí eu vi lá um artista, o Mike LaValle, pintando chamas realistas assim em cima dos carros. Eu falei, velho, é isso. Isso foi em 2006, 2007. Me deparei com aquilo, aí fiz um curso dessa técnica, trabalhei durante muito tempo com essa técnica e depois de um tempo desenvolvi essa técnica aqui atrás, que aqui é tinta acrílica espatulada, tal. Aí é uma outra história, mas é engraçado assim, que tanto essa técnica quanto a minha carreira profissional artística, de artista, elas vieram após uma crise. Então, isso é uma coisa que tem muito a ver com o nosso assunto aqui hoje. A minha carreira de artista, ela veio após a crise que estava instaurada em 2015. A empresa que eu estava trabalhando definhou, né, piorou, não conseguia me pagar mais meu salário, e a minha carreira de artista, cara, decolou. Então, a diferença financeira me deu base para fazer a transição e viver 100% de arte. E essa minha técnica aqui, ela veio de uma crise também, de um convite, na verdade, para participar do Art Battle. E eu pintava com aerografia e demorava 50 horas para fazer uma obra. O Art Battle é tinta acrílica e são 20 minutos. Então, foi um processo de reinvenção, de reinvenção do seu processo, de você mesmo, algo que todo mundo hoje em dia está tendo que fazer com essa coisa do isolamento, né? E o muito louco é isso, cara, que dessas crises surgiram coisas mais fortes, mais originais, mais perenes, mais tudo, cara, que é a minha carreira como artista. Então, tentei resumir mais ou menos aqui, mas conseguimos... Pode falar, não pode falar. A questão da crise, ela ajuda muito em você conseguir oportunidades que você não conseguia enquanto não tinha a crise, sabe? Então foi mais ou menos isso. Aí hoje, sou feliz da vida demais, sou artista plástico há mais de 16 anos, né? Desde 2015 que eu vivo 100% disso, e há mais ou menos 2 anos eu comecei a ajudar outros artistas também a atingirem os objetivos que eu atingi. Então, eu agora, com esse trabalho de mentoria, de ajudar outros artistas também, é uma coisa que eu me apaixonei, porque tem essa questão de gerar abundância, né? E aí...
E aí essa questão de atração do universo e a abundância atrai oportunidades que você nem estava planejando. Então tá muito legal, tá muito interessante. E eu acredito que o momento tá para a arte, hein? E a gente pode falar disso daqui a pouco. Exato, chegaremos aí. Aí a gente pode chegar, já que vamos falar do caminho, e já que a gente está contando do caminho, dentro de você, quais são as grandes diferenças sua dentro da sua carreira artística no início e para o que você vê agora? Quem era o Bruno antigamente, quem é o Bruno agora, e depois quem era o Roberto antigamente? Então, né? Roberto, mando para você. Vamos lá, então. Te dou um tempo. Crise existencial agora. Quem eu era, né? Exato, Roberto. Conte-me de você, então. Quem era você artisticamente falando? Porque se a gente está falando de um caminho da arte, a gente pode falar sobre a mídia, sobre o momento que estamos passando e das oportunidades, mas dentro da gente, a gente muda também. Quais foram as grandes mudanças que você notou nesse seu caminhar, Roberto? A gente muda. Eu odeio tudo o que eu faço, no sentido de que eu tenho bom gosto. No canto, eu me comparo com Frank Sinatra, Tony Bennett, Milton Nascimento, Renato Brás. Então, eu acredito que eu posso melhorar a cada dia, ser cada dia menos ruim, ser cada dia mais próximo daquilo que eu admiro, mas nunca há um lugar onde eu tenha estado, alguma gravação que eu tenha feito, que eu tenha dito, que maravilha, não há o tapinha em mim mesmo. Isso não existe. Existe a procura de algumas coisas que eu valorizo nos autores que eu adoro e nos cantores que eu adoro. A mesma coisa na escrita. Nos cantores que eu adoro a perfeição técnica que todos eles têm. Eu adoro a capacidade de interpretação, de dizerem as palavras com precisão, de contarem histórias, de se comunicarem verdadeiramente com quem está a ouvir. E eu admiro a originalidade artística, a capacidade de reinventar as canções, reinventar as obras que lhes chegam. Técnica, interpretação, palavra e originalidade. E há artistas incríveis. Eu falei dos homens, onde a identificação é mais imediata, também Carlos do Carmo, Paulo Carvalho nos portugueses, mas há as mulheres, não é? Nana Caymmi, maior de todas para mim, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, Alcione, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, essa gente toda. Essas pessoas são o meu padrão de ouro. Por isso eu sinto-me sempre incompetente. Sinto-me sempre uma criancinha tentando chegar mais perto da jaula do leão. Então, essa é a coisa. Na escrita é a mesma coisa. Eu me comparo, eu escrevi só um livreco, uma coisa de poesia, mas eu me comparo com Fernando Pessoa, Eugênio de Andrade, em Portugal, Sofia de Melo Brainer, no Brasil, com Carlos Drummond, com essa gente toda. Eu sinto-me assim, aquela coisinha, aquele aprendiz de feiticeiro, mas, por isso, eu diria, o mais interessante, talvez o mobilizador nisto, eu não tenho culpa, mas acontece, é ter uma vocação de aprendiz, ter uma alegria genuína em, a cada dia, fazer um pouquinho mais perto daquilo que eu admiro como arte. Eu já não lembro qual era a tua pergunta, mas... Qual que é a diferença entre você no início da vida artística para agora? Jamais estamos... Então, estás a ver, a diferença é sempre entre o dia de ontem, 24 horas atrás e hoje. 24 horas atrás e hoje. Mais Exato. Do que de épocas, é sempre a mesma busca. Exato. Bruno, com você. Que vontade de estudar, né? Depois que a gente ouve o Roberto, dá uma vontade de estudar, né? Dá aquela vontade de voltar para casa e dar uma estudada, assim. Entrar no quarto, colocar aquela capinha de falar, tá bom, vamos seguir, né? Não vamos parar, não. Colocar Rock Set rolando, assim, ficar assim, ai meu Deus. Cara, quanto conhecimento, muito legal. E realmente, essa sensação de insatisfação constante é um dilema pro artista e pro empreendedor, assim. Você nunca está feliz. Então, cara, como é que fica, né, se você nunca está feliz? Mas essa insatisfação é sempre uma busca pela perfeição, pela qualidade, aí como o Roberto falou. E, cara, essa resposta aí sua, ela é difícil, né, realmente de responder. Eu
Cara, tecnicamente é o que eu falei, até os 26, 27 eu era músico, depois virei artista plástico, sabe? E de uns tempos de 2015 para cá, eu posso dizer que mudou um pouco a carreira por causa da minha visão que mudou também sobre as coisas que acontecem na minha carreira, na minha vida, né? Essa coisa da gente assumir a responsabilidade por tudo que acontece. Então, aplicar essa visão mais empreendedora e de que você é um artista que possui um nome, que possui uma marca, que possui um trabalho a ser valorizado todo dia. Isso daí mudou da água para o vinho. Então, e é isso que eu também falo com os artistas, tento ensinar. Então, o artista que eu sou hoje, na verdade, é um artista mais, como é que eu posso dizer? Mais assim, empreendedor, assim, vamos falar nessa forma, assim, sabe? Mas nunca esquecendo de toda a parte artística, lógico, né? Que a arte, na realidade, a arte mesmo não tem nada a ver com empreendedorismo, com vendas, com contas e tal. A arte, na realidade, ela existe para transformar o mundo, transformar a sociedade, melhorar o nosso relacionamento, trazer o questionamento sobre o status quo das coisas, né? Porém, a gente se encontra nesse dilema, assim, nós somos pessoas que vivemos também, se queremos viver da nossa arte, a gente precisa monetizar isso de alguma forma. E de uma forma que agregue valor mais ainda para as outras pessoas. Então, essa foi uma visão que mudou bastante, assim. Então, hoje em dia, eu sou muito mais feliz por causa disso, porque a carreira, eu consigo administrar melhor a carreira, assim, sabe? Então... Eu acho que o que é legal é que acho que temos, assim, dois perfis diferentes, porque o Roberto, ele não vive da música, né? A música é um paralelo. E já você, Bruno, vive da música. Igual o meu caso quando... da pintura, da arte. Desculpa, da pintura, da arte. Desculpa. É a cantora aqui falando da música, não tem jeito. É mais forte. Você vive da arte. Então, é aquela coisa que você tem que fazer o empreendedorismo disso, porque é o ponto que a gente vai chegar. A importância da rede social, da mídia digital e desse marketing... porque você pode ter algo muito bom que não é visto e você tem que mostrar o seu trabalho. E quando você vive 100% da sua arte, você tem que fazer isso. Diferente, o Roberto tem a paixão pela música e ela vai sendo levada o tempo todo e vai levando a caminhos incríveis. E tem gente que consegue isso mais naturalmente. Quando você simplesmente não quer talvez você queira, mas não só vive dessa arte, acaba sendo um pouco mais flexível. Correto, Roberto? Como é que funciona para você essa parte da digitalização da sua arte? Ela é desse jeito que eu tô falando? Ela é um pouco mais tranquila? Ou você também vai nessa busca? Porque quando eu tava falando que eu falei com o Breno, que é seu parceiro também, o Breno Ruiz, não? E aí ele o jeito dele é mais slow motion, assim, também. A música foi acontecendo pra ele. Aquela coisa quando a pessoa ganha de presente. Sabe quando simplesmente, deu certo. Aquela coisa que você olha e fala, sério mesmo, pô? Mas aí já fica claro uma grande diferença. Olha, falaste do Breno. O Breno é um exemplo. O Breno tem que ser alguém dedicado completamente à música, porque ele é um gênio. Ele é um dos melhores compositores deste início de século. Ele vai ficar nas enciclopédias, as crianças vão ter acesso à música deles quando estiverem a estudar piano ou violão, os cantores vão cantar nos seus discos, como já estão a cantar Mónica Salmazo, Boca Livre, MPB4, Renato Brás, tantos, e vão cantar muito. O Breno já está a fazer a história da música brasileira, a história da música no século XXI. Eu sou realmente apenas um amador. Eu nunca tive o objetivo de viver só de música, porque eu nunca achei que eu teria tanto para dizer, tanto para acrescentar à história, quanto os que realmente se dedicam. Outro caso óbvio, que eu tenho perto de mim, outro amigo e irmão, Yamandu Costa. O Yamandu vive música 365 dias. Nossa, ele sai de um show e o que ele vai fazer para relaxar do show tocar. É fazer música.
E a Mandu é absurdo. A Nossa. mesma coisa com a esposa dele, a Elodie Bonina, no mundo mais erudito, o mesmo de pessoas que eu conheci através dele, como o Bebe Kramer no acordeão, ou o Guto Virti no contrabaixo. Essa gente é um pessoal, o Zé Becker, do Trio Madeira Brasil, essa galera, são galera que, para relaxar, trabalham. Sim, porque é tão Então, natural, é a alegria a ali. vocação é absoluta, é a alegria no trabalho, na descontração, tudo é criação, tudo é música, tudo é arte, tudo é comunhão, e esse não é o meu lugar. O meu lugar é de conseguir ficar sem pegar no violão durante 2 meses e voltar ao violão como uma coisa boa, amiga, mas não fonte original de vida. E por isso eu respeito muito quem faz isso. Quanto à questão das redes sociais, da monetização, etc., eu volto ao exemplo deles. Muitos deles são gênios a administrar redes sociais e tem muita gente que os segue e o trabalho deles vai para o mundo inteiro. Isso é maravilhoso. Essa coisa de ir para o mundo inteiro sem depender de produtores internacionais é maravilhoso. É. Eu tenho amigos como o Dori Caymmi, que para ir para os Estados Unidos, ele já tinha, para chegar a Los Angeles, ele já deveria ter mais de 40 anos, e foi levado pelo Quincy Jones, na altura o empresário do Michael Jackson, ex-empresário do Sinatra. Mas teve que ser por essa via institucional. O Quincy Jones tem que me dar a mão para me levar para os Estados Unidos. Já as coisas do Renato ou do Yamandu tocam nos Estados Unidos, no YouTube, todos os dias. No Japão, com uma espontaneidade que só as redes sociais permitem. Então, quem souber administrar bem o mundo das redes sociais, juntando a originalidade da arte, com certeza tem um espaço. E podemos falar agora, então, desse momento, né? Que a gente estava comentando antes de começar, a questão de que você pode usar esse momento como uma oportunidade muito grande. Sabemos como os artistas, como músicos especialmente, que nesse momento, se for falar de ingresso direto de dinheiro, shows não estão acontecendo, mas existem outras oportunidades. E, Bruno, fale um pouquinho mais dessa oportunidade, como foi para você esse momento da pandemia e o que ele mudou, que eu vejo que é muito legal, esse foco forte na rede social, em ajudar pessoas, o que você comentou comigo ontem, oportunidades, é a gente conseguir encontrar na crise essa oportunidade e fazer diferente. Como está sendo para você? Cara, tá sendo muito interessante. Eu confesso que no começo, obviamente, eu também fiquei assustado e esperei pelo pior. Só que aconteceu o contrário, é isso que eu tô vendo, cara, na arte. A humanidade percebeu que viveria sem os seus carros, viveria sem as suas roupas caras, as suas extravagâncias, né? Mas percebeu que não viveria sem a arte. Cara, o que seria desse isolamento sem os nossos filmes prediletos, sem as nossas músicas favoritas, sem as séries, né, cara? Sem um momento de pintura com os seus filhos, cara, sem uma aula de dança na sala. Cara, absolutamente o mundo inteiro está recorrendo à arte para se salvar. Para se salvar. Várias histórias de salvamento de arte. A própria Ângela Oliveira tem uma história dessa com ela mesma, com ela própria, né? A arte, ela salva mesmo, e a humanidade inteira tá se apegando na arte agora para passar por esse isolamento. Ou seja, a arte está sendo muito, muito valorizada, demais. Está sendo buscada por todo mundo mesmo. Tá? Aí, cara, o Roberto falou um negócio que com certeza é poderosíssimo, Roberto. É a sua arte ir para o mundo inteiro. Cara, isso é reflexo de um momento que a gente vive, que é um movimento na arte, que é a democratização da arte, a arte permeando mais camadas da sociedade. Uma por causa disso, da internet, né, dos veículos, da velocidade das coisas. E outra é da internet Big Data, que sabe mais de você do que você mesmo sabe sobre si. E aí você consegue colocar a sua arte na frente de quem gosta dela, de quem está procurando
por ela, tá? Esse momento a gente já vivia antes da pandemia, do isolamento. E aí veio o isolamento. Cara, o isolamento fez a gente acelerar nesse processo que eu te falei agora, 10 anos em 10 semanas. Essa comparação de 10 anos em 10 semanas não sou eu que estou fazendo, quem fez foi o dono da Hotmart. Então, isso fez uma mudança no comportamento de compra do investidor. O investidor está buscando arte e agora ele só tem a internet para achar. E adivinha quem já está na internet? Nós, todos vocês. Exato. Né? Já estamos lá, já estamos nos comunicando e tal. Então você vê, até há 3 dias atrás, se não me engano, 3 dias atrás, a Sotheby's, uma conhecida casa de leilão mundial, fez o seu primeiro leilão online. Online. Eu li hoje essa notícia. Cara, recorde atrás de recorde. Mercado de arte batendo recordes. Então, eu acredito nisso, cara, que o isolamento, na realidade, deu a faca e o queijo na mão dos artistas, tá? E o artista, ele tem essa responsabilidade de transformar o mundo num mundo melhor através da sua arte, né? Tanto vendendo quanto levando a sua arte à frente. Outro dia até fiz uma live sobre música, cara, sobre as oportunidades de música, né, velho? Então, assim, hoje você não pode abraçar, de repente, um familiar, cara. E se você comprasse uma música composta para ele, né? Aquela música seria o abraço, cara, seria o abraço. Então, se o músico não está podendo tocar hoje nos lugares, fazer a sua... Ele está podendo compor, sim, para uma pessoa, compor músicas human to human, né? Um a um agora, para a pessoa presentear a outra com aquela música. E outro dia aqui, cara, muito louco, no aniversário, teve um show, o cara fez o show do térreo, para o 3º andar. Achei demais. Então, aqui aconteceu bastante também, aqui em Barcelona, os shows nas sacadas, assim, mais ou menos. A prefeita aqui, ela não deixou muito, ela mandou proibir, ela é meio dificinha, mas tudo bem. música na sacada, né? Exato. Então, assim, eu acredito nisso, cara. Eu acredito nisso mesmo. E agora um testemunho pessoal. A minha fila de encomendas nunca esteve tão grande. A questão de ajudar os outros artistas também nunca esteve tão forte. Então foi algo que realmente surpreendeu no começo, mas depois eu fui percebendo o porquê disso. E é isso, cara. Se tem um dos mercados que está saindo fortalecido e valorizado desse momento, é a arte. Sem a arte, a humanidade não conseguiria passar por esse momento. Eu acho que a gente chega aí no momento que, como eu sempre digo, a nossa dificuldade nesse mundo é ser filtro e não ser esponja. É a gente conseguir nessa internet tirar coisas boas, porque você tem muitas coisas. O mundo todo, nesse momento, está nas nossas mãos. E a gente ficou fechado e tá ainda mais. As pessoas buscam e vão atrás do conteúdo que querem. Então, essa é a grande dificuldade. É você não absorver tudo, mas saber o que procurar e procurar com qualidade. E a questão do imediatismo, eu acho que é uma coisa muito complicada, porque as pessoas, de números, elas não ficam mais do que 4 segundos para uma página carregar. São 4 segundos. Se ela não carrega, a pessoa sai da página. Então, isso é muito difícil quando a arte demanda tempo. Essa coisa do ready-made, que aí eu fui estudar um pouquinho sobre a arte, que em 1917, a exposição que aconteceu da Associação dos Artistas Independentes de Nova York, o Marshall Duchamp, ele colocou na exposição um mictório de louça. E foi ele que lançou o tal do ready-made. Então, ali estava um mictório no meio de exposições de arte, e isso mudou o rumo da arte. O que é arte? E eu acho que a gente tem que conseguir entender aonde está esse ponto de equilíbrio. Ele quis dizer, e aí um crítico colocou que eles dizem que a Mona Lisa não precisa do Louvre para ser obra de arte, é o Louvre que precisa dela para ser museu. A questão da gente conseguir encontrar, como tudo nesse mundo, o ponto de equilíbrio. O que é ou o que não é arte.
para vocês? Algo engraçado, Pietra. Pode falar. Puxando aqui na questão do Louvre, eu lembro que a primeira vez que eu vi a Mona Lisa, havia uma criança de 4 anos, ninguém podia chegar perto, tinha aquela barreira que existe física e de guardas para distanciar o público da Mona Lisa, mas havia uma criança de 3 ou 4 anos que foi levada pela senhora do museu, pela segurança, até perto da Mona Lisa. E ela respondeu: Dad, it's just a picture. Pai, é só um quadro. E a criança tem razão. Pai, é só um quadro. A arte tem muito que ver com a leitura do que é arte. O que me traz para um outro ponto, que é o papel da educação. Nós, como cidadãos, podemos e devemos investir, quem tem filhos com os seus filhos, quem não tem filhos com os filhos dos seus amigos, com a sua comunidade, pensar quais são as instituições que fazem educação de públicos, quais é que despertam a curiosidade para a arte, quais colocam olhares mais diversos como convite para essas crianças. Porque a maravilha das redes sociais é chegar a todo mundo a toda a hora. A porcaria das redes sociais é que eles desenvolvem algoritmos que só te mostram aquilo que tu já gostas. Então a ideia de tu te deslumbrares com algo que tu ainda não conheces é inimiga do algoritmo, não vai aparecer, é difícil que apareça. E eu claro tenho que nós fazer... podemos exercer. Desculpa, eu tenho que fazer um contraponto, porque no meio da pandemia eu criei exatamente um projeto que é exatamente a respeito disso. Eu criei um canal no YouTube que chama Cerebelamos, que era exatamente isso. Pô, o YouTube me vê, que é a segunda maior rede de busca do mundo, é o YouTube. É o Google normal e o YouTube é a segunda maior rede de busca do mundo. Então eu falei, ele só me mostra... Exato. E ele só me mostra exatamente aquilo que eu já vi. E eu falei, não, eu quero criar um canal que eu tenho pessoas diferentes, de áreas diferentes, e quando a pessoa quer buscar alguma coisa, ela vai nesse canal porque ela confia nele, mas para saber, por exemplo, de gado, que ninguém sabe, mas uma pessoa especialista que fala disso, sabe? Então, é realmente isso, é a parte muito boa da internet e a parte não tão boa, e a gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Desculpa, pode voltar. Não, maravilhoso insight, que bom que fizeste isso. Tu és realmente, dá para ver que tens energia realizadora. E se a gente te seguir, a gente está no bom caminho. Eu lembro aqui, assim, pensando, a Biblioteca Municipal da minha cidade, Santa Maria da Feira, sempre teve uma programação incrível, muita coisa boa de música além de livros. Isso me formou como cidadão. Quando eu penso na Casa da Música do Porto, onde eu fui viver, Porto, estudar, a Casa da Música, por exemplo, fez uma ópera alemã contemporânea com os habitantes de bairros sociais degradados da cidade do Porto, e isso trouxe o povo todo. Imagina o pessoal que nunca tinha consumido nem as óperas mais famosas, de repente ele consome ópera contemporânea alemã. Ele começou a falar alemão antes de saber o que significava o alemão. E claro que isso traz possibilidades de educação, de caminho, de carreira, de vida, de lugar extraordinários. No Brasil existe o SESC, em particular o SESC de São Paulo, do meu amigo Danilo Miranda, que cria públicos todos os dias com as suas exposições, com os seus workshops, com os seus congressos, agora com as suas lives. Então nós temos que aprovar esses veículos de criação de novos públicos, porque eu concordo com o querido Chico Buarque, quando ele diz o seguinte: bem, eu não me sinto triste porque o Brasil de hoje consome menos Chico Buarque do que consumia. E eu não me sinto triste porque o Brasil que consumia Chico Buarque era um Brasil elitista, onde poucos tinham direito a acesso aos bens de consumo e aos bens culturais. E hoje, naturalmente, as pessoas têm mais acesso e não vão consumir imediatamente um cara de classe média. Vão consumir algo que está mais perto da sua realidade, o funk ou o pagode, por exemplo. Eu concordo com o Chico de que temos que ter uma visão de país larga ou de sociedade larga, de entender que não se produz o mesmo gosto. Mas, um país que é só sempre, nos últimos 15 anos, exemplo de imprensa negativa, há um projeto, por exemplo, na Venezuela, eles são o meu povo favorito, e sou preconceituoso, eu gosto de venezuelanos e pronto, não posso fazer nada, adoro, gosto mais de venezuelanos do que de portugueses, gosto mais de venezuelanos do que de brasileiros, eu gosto de venezuelanos, eu adoro. Acho que são o povo mais lindo do mundo. E eles inventaram uma coisa, o fundador já faleceu, que é o El Sistema, do José Abreu, e é um sistema de educação de crianças pobres para a música clássica.
os professores foram enviados, isto é anterior aos Chaves, mas continuou com os Chaves, ou seja, independe da nossa opinião sobre a situação política concreta agora da Venezuela. É um projeto de sociedade que é educar as crianças pobres em música erudita, num instrumento, e isso criou casos de superstar, como é o Gustavo Dudamel, que é hoje o maestro mais famoso do mundo, que veio desse sistema, um jovem que veio desse sistema e é o maestro mais, acredito que da Los Angeles Philharmonic Orchestra neste momento, se não é outra dessas grandes, mas educou centenas de milhares de crianças na arte, ao ensinar-lhes um instrumento, ao ensinar-lhes Mozart, Chopin, Debussy, Ravel, permitiu-lhes conhecer os pintores da época, os escritores da época, os escritores atuais, os pintores atuais, criou um público de gente. Não adianta dizer assim, as pessoas querem o médio, elas estão acostumadas ao médio. Mas se nós, com políticas públicas ativas, e eu até nem sou de esquerda, mas com políticas públicas ativas, e com o nosso papel social de difundir a arte, as coisas lindas que a gente vê, o papel que o Bruno está a ter de mentor é magnífico. Porque muitas vezes esses artistas mais jovens ou mais iniciantes, podem nem ser mais jovens, sentem-se abandonados, não têm noção dos caminhos, sentem-se perdidos, acham que a arte não é caminho para nada, não é meio de vida. O artista sente muito isso. Muito. E vem o Bruno e diz assim, espera aí, deixa eu te contar. Espera aí. E abre janelas. Então termos Exatamente. a generosidade de falar com a criança que se senta ao nosso lado no parque ou de uma maneira mais estruturada como faz o Bruno é fundamental para o caminho. Eu acho que a palavra de vez, para nós que falamos de arte e estamos realmente envolvidos com a arte, não somente da parte vendável, que você se importa mesmo com a qualidade, a palavra-chave é responsabilidade, porque a gente sabe o que vende. Isso não quer dizer que eu farei do meu trabalho um trabalho vendido, não, eu quero que chegue um trabalho bom às pessoas, porque elas só têm aquilo cada vez mais, e a nossa responsabilidade é de levar como artistas coisas boas, coisas positivas, coisas que transcendem a alma, e essa é a função de um artista. Bruno, fala você. Com certeza, cara. Olha, vamos começar com uma pergunta que você fez. O que vende? O que vende? Né? Eu vou te falar o que não vende. O que não vende é baixar o preço e se preocupar em fazer uma obra comercial. Isso não vende, isso acaba com a sua carreira, com tudo, cara. Porque você vira um Até vende, até vende por uma semaninha, um mesinho, acabou, você morreu. Não é. Quando você vai por esse caminho, o fator preço, ele importa muito na sua negociação, né? Agora, o que vende? O que vende? É você realmente fazer algo, entrar dentro de si, misturar referências com verdades interiores, deixar a produtividade, a produção, fazer com que a sua identidade saia, sabe? E a gente fazer uma identidade sua, única, para que você não tenha concorrência, né? O artista plástico, quando ele tem uma identidade única, ele não tem concorrentes mais. Então, e sempre aumentar o preço. Obra de arte é um ativo, não é um passivo. Então, quanto mais ele aumenta o preço, lógico que tem muito embasamento para isso, tem que ter muito trabalho para isso, não é só aumentar o preço, mas o ativo, quanto mais ele se valoriza, mais ele é desejado. Então, cara, o artista tem que ser mais ele mesmo, e procurar se valorizar todo dia. É dessa forma que você vende obra de arte. E aí, a gente falou das redes sociais, né? Falou, digitalizar, online e tal. É que isso é um canal de comunicação. Na realidade, aí outros canais vão surgir com certeza. Na realidade, o artista tem que se preocupar com a sua comunicação, com a sua mensagem. Ele é um artista, ele está dialogando com algum discurso pertinente à sociedade e ele precisa fazer com que esse discurso chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? Para que ele transforme a grande massa que não pode pagar pelo trabalho dele e que ele consiga vender para os mais privilegiados que podem pagar pelo trabalho dele. Então, a comunicação é o tripé final aí dessa história. Eu sou bacharel em comunicação, então eu sei, cara, dessas coisas, e é impressionante, cara. O artista, às vezes, ele acha que ele tem que fazer coisas mirabolantes na comunicação. Não. O mais importante na comunicação é a consistência.
É a consistência. Os maiores erros na comunicação são os menores. São os menores. É só você não fazer uma coisinha aqui hoje, depois amanhã de novo, aí pronto. Já está aí posto o grande problema, né? Então, eu acredito muito nisso aí. E, vixe, esse é um assunto aí noite adentro, né? Que não para. Quer acrescentar alguma coisa, Roberto? Eu estou a aprender com o Bruno e quero aprender mais agora que a gente está conectado. Eu estou a pensar que o que nos remunera no mercado ou não depende de muitas circunstâncias. E aí eu fico mais escutando o Bruno do que opinando. Mas esta semana fez aniversário um grande artista brasileiro chamado João Guimarães Rosa. E o João dizia uma coisa que eu não me esqueço, de que à medida que a vida vai avançando, a gente precisa de procurar na vida momentos de eternidade. Momentos de eternidade. Então, a equação impossível, que é interessante para resolvermos juntos é importante porque os artistas se sentem muitas vezes isolados. Eu fico aqui disponível, eu que venho do mundo das empresas, para pensar junto com todos os artistas que queiram pensar como ir para o mercado, como fazer as coisas no mercado, e mais do que isso, eu recomendo o Bruno para ser procurado, para refletirem, procurem o Bruno. Olha, esse marketing tá bom, hein? Mas eu também Fiquei emocionado, gente. Mas tu sabes, tu realmente tens essa clareza, tens essa vivência, e isso é muito rico. Especialmente rico neste momento, e tens um otimismo que contagia. Mas eu queria dizer que, independentemente do tempo que a gente está a viver, em todos os tempos que a gente viveu, houve gente capaz de produzir arte eterna, gente capaz de produzir arte durável, quase que dá para dizer sustentável, arte que nunca passa de moda, porque tem um estilo, uma intenção, uma coisa que dizem. A gente consegue achar lindas pinturas de todas as épocas. A gente consegue achar linda música de todas as épocas. A gente consegue achar linda literatura de todas as épocas. As pessoas leem a Bíblia é uma coisa muito bem escrita, lá há 3.000 anos atrás. Então, há coisas que ficam. Há uma tentação do artista de fazer não coisas que ficam, mas coisas que vendem apenas, coisas para o imediato, coisas para se sustentar, coisas para responder ao espírito do tempo, para onde parece que a massa vai. É uma tentação importante, e eu não posso julgar ninguém que siga nesse caminho. Mas eu posso dizer que há pessoas como o Bruno e outros, e como o Breno, e como o Renato, e como o Dori, e como o Yamandu, e esses amigos que eu já citei e volto a citar, que conseguem fazer arte que é para todos os tempos, aproveitando os públicos que existem agora. Esse eu acho que é o caminho mais interessante. Eu acho que como artista a gente começa, que a gente quer mostrar a nossa arte, e não é a questão do preço, é a questão do valor. É você mostrar que a sua obra tem valor. E o preço acaba sendo consequência. Quando a gente olha isso, é porque quando você é bom, você não precisa falar, as pessoas falam. E quando a gente está na arte agora, no meio digital, a gente consegue unir a coisa da venda. Então é uma questão, como sempre, eu acho que como tudo na vida, do equilíbrio. E eu acho que esse momento também que a gente está vivendo é muito claro que as pessoas estão cansadas do que é falso. Elas estão cansadas dos produtinhos da mídia. Tanto que todos os artistas que você vê hoje, todos eles que eram típicos produtos da mídia, eles estão na vida pessoal e as pessoas estão buscando a verdade dele e ninguém aguenta mais falsidade. Então, mesmo que essa arte ela se sustente por um tempo, tudo que não é de verdade acaba acabando, acaba indo embora. Para vocês, eu pergunto, Roberto, planos para o futuro, já que a gente está falando desse caminho da arte, estamos quase no final da nossa live. Quais são os seus planos para o futuro? Cantar menos mal. Ai, larga de ser ridículo, meu filho.
e cantar menos Canta mal. aí, canta agora então. Dá uma... Não vai acontecer. A gente fala, ó, vou falar, vamos de cantor. Eu sou um papagaio, levanto a patinha e manda cantar. Assim não, tem que pagar, ó. Boa. Ó, Bruno, eu só cantaria se a Pietra cantasse e eu sei que a Pietra não cantará, então eu estou seguro. A Pietra já cantou na live passada, vocês têm que me achar na outra na live. Passada? Na passada não, umas 2 atrás. Se a Pietra fizer segunda voz, eu faço beatbox aqui, hein? Vixe Maria, o que nós vamos cantar? As pessoas aqui na Europa, que já é tarde, vão ter pesadelos hoje se eu começar a cantar. Então, olha, eu posso dizer que eu quero cantar melhor, eu quero escrever melhor, mas ao conversar com vocês, me nasce uma coisa óbvia, que é, eu preciso ter um papel um pouquinho mais participativo na sociedade em que eu estou. Essa coisa de educar os públicos, levar as coisas lindas que há, como o projeto Vila Lobos, que leva à favela, a música brasileira, essas coisas, eu preciso me associar mais. Eu não posso ficar na minha bolhazinha, me queixando que não apareceu gente suficiente no auditório de 1000 pessoas, ou me queixando que não sei o que, tal, ou ficando feliz porque tive mais likes. Não é isso que interessa. Interessa, como comunidade, avançarmos. A força está no coletivo. Eu posso dizer que me interessa cantar mais e melhor, e me interessa fazer escrita menos má. Mas me interessa muito mais fazer parte, por exemplo, do movimento de músicos, de escritores portugueses que há neste momento, um pouquinho mais velhos que eu, mas da minha geração, Walter Ugumem, Gonçalo M. Tavares, João Tordo, Afonso Cruz, que são pessoas incríveis. Eu quero ficar assim com a rebarba do que eles estiverem a fazer, mas do que eles precisarem para difundir a literatura no meu país e na língua portuguesa. Se eles precisarem que eu mude o lixo do caixote de lixo, eu quero mudar o lixo do caixote de lixo. E a mesma coisa na música. Tem pessoas como o Breno e como o Yamandu a compor músicas incríveis, lindas, clássicos, com letra do Paulo César Pinheiro, Rafael Altero, não sei o quê. Hoje, século XXI, eles estão a fazer música eterna. Eu quero ser um agente dessa música, eu quero cantar também. Eu quero ser mais um dos 1000 que canta, que grava, que difunde, que faz. Então eu quero participar no melhor que está acontecendo na minha sociedade e ajudar a vida dos que têm uma vida mais difícil a ser um pouquinho melhor, porque estão ouvindo uma coisa bonita, porque estão lendo uma coisa bonita, porque estão vendo uma coisa bonita. Exatamente isso. Eu acho que essa é a nossa função. Realmente foi... Eu acho que o que eu posso falar com relação ao que você falou, a gente se cobra muito. E a hora que a gente se coloca nas redes sociais e fala, poxa, isso vai ficar marcado. Mas quando a gente aceita que somos seres humanos em constante evolução, que se o que eu fiz foi um gerador de mudança pequena numa pessoa, mesmo que eu possa, é a questão do ego, mesmo que eu deixe o meu ego de lado, eu errei, faz parte, gente, desculpa, mas eu sou um ser humano, tô aqui para aprender, e se eu conseguir plantar essa sementinha em você, para mim tudo já valeu a pena. E a gente segue para frente, a gente nunca estará pronto. E quando a gente acha que a gente tá pronto, a gente virou Deus, tá errado, não é esse o ponto. O ponto é a gente saber... Pode falar. Desculpa, eu te interrompi quando falaste a palavra Deus, imagina. Mais terrível ainda a minha interrupção, peço desculpa. Imagina. Mas eu ia tentar concretizar do ponto de vista de objetivos. Há um disco com o Breno Ruiz chamado Alegria, que é voz e piano, que faz lembrar que a gente se inspirou nas coisas, discos que alguns não ouviram ainda, como Nana Caymmi, César Camargo Mariano, Voz e Suor, como Tony Bennett e Bill Evans, como Carlos do Carmo e Bernardo Sassetti, como Ney Matogrosso e Rafael Rabelo. E hoje eu quero difundir esse disco muito mais do que pelo meu canto, eu quero difundir porque são canções lindas para chuchu. A maioria delas do próprio Breno, que é um contemporâneo meu, com Paulo César Pinheiro, mas tem coisas do Dori com o Paulo, tem coisas do Dori com o Nelson Mota, tem coisas do Jobim com a nossa querida Dolores Duran, que durou poucos anos, mas maravilhosa, tem coisas do Tom com o Vinícius, tem coisas do Vila Lobos, e eu quero levar essa beleza a mais pessoas. E os projetos seguintes são muito parecidos. Tem um de mostrar o Tom Jobim letrista além de compositor. Ele era um grande letrista além de compositor, fez coisas como Wave, Luísa, Lígia, Samba do Avião, com a letra, e fazer isso com um grande músico brasileiro chamado
Arismar do Espírito Santo, que é um dos maiores multi-instrumentistas do mundo, que já tocou com toda a gente do mundo, mas eu gostaria de o sequestrar. Inclusive, ficar aqui na live registado a tentativa de sequestro. Se a polícia, se o Arismar desaparecer numa tarde de domingo, há alta probabilidade que tenha sido Já sabemos. De Santa Maria da Feira, exato, com a ajuda de uns capangas o sequestrou. Mas há outro que é uma pessoa ainda menos... O Arismar é muito conhecido do mercado da música instrumental, etc. Mas há uma pessoa chamada Zé Barbeiro, que era barbeiro, não sei se ainda é o Zé, mas é um dos violonistas mais incríveis que eu já ouvi na minha vida, e eu ouvia nas tardes, noites de terça-feira no Alto Borogodó em São Paulo, um gênio da harmonia e da baixaria no violão, e eu tenho o sonho de fazer com ele um disco de Chico, música e letra também, porque o Chico é ao contrário. A maior parte das pessoas conhece o Chico letrista, mas não conhece o Chico compositor, harmonizador, melodista. E eu queria mostrar essas duas facetas dos meus dois ídolos com duas pessoas magníficas que vivem na mesma cidade que eu, São Paulo. Ou seja, o futuro é brilhante, esperamos muito. Os talentos, eles não podem ser escondidos, é isso. Faça mais, seja menos humilde porque você é muito bom. Essa é a realidade. Bruno, qual os seus planos? Quais os seus planos para o futuro, né? Vamos arrumar esse português, pelo amor de Deus. Lógico, claro. Antes eu tenho uma pergunta aqui para o Roberto. Cara, eu como músico, o que é? Você acabou de falar aqui, o artista era o rei da baixaria no violão. É o que? É o baixo ali? É a parte do baixo? O que quer dizer? Exatamente. O rei da baixaria? Rei da baixaria é alguém que faz os contracantos nas notas mais graves do violão. Os pom-pom-pom-pom-pons da vida. Aqui e que são do choro e particularmente no choro e no samba, são as que marcam o tempo e que respondem aos outros instrumentos. Pô. A baixaria. Obrigado, entendeu? Obrigado. Entendi. Aqui agora, é muita cultura. Obrigado, Roberto. Bom, Pietra, obrigado também por esse convite de estar aqui na live. Muito legal. Poxa, você vê, cara, Barcelona, Portugal, São Paulo, demais. Tem que fazer mais vezes isso daí. E você falou uma verdade, cara. As pessoas estão cansadas da coisa do falso, do lance empurrado, da velha publicidade, da velha forma de vender arte, da velha forma de abordar as pessoas, né? Eu, como publicitário, eu amo publicidade, eu me formei como comunicador, eu amo publicidade, mas sempre me incomodei um pouco com isso, né? E aí você falou isso, cara, e por que eu toquei nisso? Porque, na realidade, agora a gente... É isso que aconteceu, as pessoas cansaram dessa onda do empurrado, do falso, e estão buscando o que as ajudam. Então, galera, a gente acabou de entrar na era da generosidade mesmo, tá? Se você tá buscando aí, cara, sucesso do seu negócio, tanto nas artes ou em qualquer outra coisa, seja generoso. Se você for generoso e ajudar o seu público-alvo, seu consumidor, seu investidor, você vai ganhar a atenção. Naturalmente. Cara, você aí que tá ouvindo a gente agora, você tem um problema. Você tem algum problema, você tem. Em alguma parte da sua vida, em alguma coisa pontual. E se chegasse alguém para você agora e falar, sabe esse problema que você não tá conseguindo resolver? Eu te ajudo a resolver. Você ia falar, cara, fale mais. Né? Sou todo ouvidos. Então, por quê? Por causa dessa questão da generosidade. E eu, cara, aplico muito isso, principalmente nesse trabalho aí de ajudar artistas, né? Esse é um dos focos para o futuro, já respondendo sua pergunta, é ajudar mais artistas ainda a serem protagonistas aí do seu sucesso, tanto artístico quanto financeiro, né? Então, eu queria convidar todo mundo aí a me seguir lá no Instagram, no perfil @AtelierBrunoPortela. Esse é o perfil que eu criei para ajudar artistas. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho artístico, esse daqui aqui atrás do fogo é o @PortmanIlustra. Então, me segue lá nos dois. Cara, me manda direct sobre o que você quiser falar, mas eu queria te pedir para me mandar um direct sobre
o seu maior desafio na sua carreira artística. Estou te pedindo isso aqui agora, ao vivo. Me segue lá e já me manda um direct falando sobre o seu maior desafio na sua carreira artística, que eu quero te responder com a solução. E, cara, agora para o futuro muito próximo, semana que vem, meus planos é entrar num novo ateliê. Ah, que demais! Bom, gente, tenho que dizer para vocês que essa live foi uma alegria falar sobre o rumo da arte. Muitíssimo obrigada. A gente poderia ficar aqui por horas, por dias e que a gente consiga se encontrar um dia nesse Brasilzão, onde seja, para colocar mais em papo, que a gente seja capaz de viver. Ou em Barcelona, lógico. Mano, Barcelona, marcado. Eu também quero Barcelona. Pronto. Combinadíssimo. Muito bem. Pedro, não vais embora. Segura aí. Anota o lugar certo para a gente se encontrar, um barzinho depois desta pandemia. Nossa. Olha, temos aqui o WhatsApp e a gente já marca Bruno, tudo. Inclusive, o Bruno já está vendo viagens. Eu aqui perto. Tá fácil. Dirigindo o Você carro não sabe, alugado. Roberto. Eu tô com o meu ticket comprado para Amsterdã. Ou seja, é só embarcar que eu já entro aí, já chego aí pertinho. Amsterdã é muito bom. E já vou para Barcelona. Mas por falar em trajetos, eu queria agradecer à Import e à Ângela em particular pelo convite. Foi maravilhoso. Instituição incrível, está a fazer um trabalho maravilhoso. As Janelas é um grupo que vale a pena muito seguir no Facebook. Obrigado por esta oportunidade e pela oportunidade em particular de vos conhecer aos dois. Foi realmente especial. Eu digo o mesmo uma vez mais. Import, Ângela, Marcelo, obrigadíssimo por essa oportunidade. Vocês, queridos, muito obrigado. E seguimos. Beijo para todos. Pessoal que ficou assistindo a gente até agora, muito obrigada. Nos vemos na próxima quinta. E como eu digo sempre, essa live daqui 2 semanas estaremos na TV Itapetininga. A gente compartilha tudo. Combinado? Muito obrigada, gente. Beijo e até mais. Beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Que legal.